Hoje, você vai entrar em um território sagrado, mas também desafiador. Você já se sentiu perdido? Já acreditou que Deus havia te deixado para trás? Pois nesse exato momento, pode ser que o pastor esteja vindo te buscar com os ombros abertos e o coração em chamas de misericórdia. Neste vídeo intenso e revelador, Severino Celestino e Jorge Elahá nos conduzem por um dos capítulos mais misteriosos do Evangelho. O capítulo 15 de Lucas. É nele que Jesus revela as 3 parábolas da misericórdia, verdadeiros mapas espirituais para a alma cansada e para os corações que se sentem exilados da luz. A ovelha perdida, a dracma esquecida, o filho que abandonou tudo e caiu no abismo. Mas por trás dessas histórias simples, há chaves ocultas, mensagens escondidas, e um chamado direto para você, que sente que já errou demais, que já foi longe demais. Assista até o fim. O que está prestes a ser revelado aqui pode transformar para sempre sua forma de entender Deus, a culpa e o perdão. Se inscreva, comente, e se permita ser tocado por essa mensagem poderosa. Mas muito bom dia para todos nós, sejamos todos muito, mas muito bem-vindos a essa oportunidade, que para mim é uma honra muito grande. Todas as vezes que eu tenho a chance de dividir o espaço com o meu querido professor Severino, para mim é uma honra muito grande, pelo conhecimento que ele tem, pelo quanto que ele já conseguiu armazenar de informação, e com uma singularidade, pelo fato de ele ter sido a primeira voz dentro do movimento espírita brasileiro a trabalhar esses temas quando as pessoas não estavam interessadas em discutir o Antigo Testamento. Hoje é muito mais fácil você encontrar pessoas que tenham gosto por esse tipo de assunto, mas quando o professor Severino começou esse tipo de atividade, o movimento espírita tinha uma outra visão sobre todas essas coisas e enxergava o Antigo Testamento apenas o pedacinho do Êxodo 20 dos 10 mandamentos, como se apenas o que está ali fosse importante para o Espiritismo. E hoje a gente tem a possibilidade de ver uma quantidade enorme de sabedoria, de conhecimentos que a gente consegue retirar desses textos que são antigos, mas extremamente ricos. E hoje, particularmente, nós não iremos nem falar de Antigo Testamento. Hoje a gente vai se debruçar sobre o Novo Testamento. E dentro do Novo Testamento nós temos ali alguns textos que são muito importantes para todos nós, que são os chamados evangelhos, os 4 evangelhos, cada um deles com uma pegada diferente, com uma proposta metodológica distinta e com um objetivo diferenciado. O primeiro dos 4, que é o Evangelho de Mateus, está interessado em provar que Jesus é o Messias, e por isso usa muitas vezes a expressão para que se cumprisse a profecia tal. Esse texto só tem valor para quem é judeu. Para quem não é judeu não adianta falar da profecia, porque eu não sei quem é o profeta. Então eu falar isso para um mesopotâmio, para um grego, para um romano, não significa absolutamente nada. Esse texto foi escrito exatamente para atingir o povo de Israel, mostrando que aquele homem era o cumprimento das diversas profecias que estavam postas no texto sobre o Messias. O segundo dos evangelhos é o Evangelho de Marcos. É um evangelho bem menor, não fala da infância de Jesus, só fala de sua vida pública. E ele tem um foco que não é no povo judeu, o foco dele é no povo não judeu. Como que eu poderia provar que Jesus era uma pessoa especial? Não poderia usar as profecias. Então Marcos reforça o aspecto dos fatos extraordinários. É um evangelho muito centrado em mostrar que Jesus era incrível, que ele acalmava a tempestade, curava leprosos, curava paralíticos, curava cegos. Essa é a grande proposta do Evangelho de Marcos, mostrar para nós, através dos fatos extraordinários, que ele era um ser singular. Nós temos também o Evangelho de João.
O Evangelho de João é um evangelho escrito num tempo mais à frente, com um autor que passou muito tempo vivendo na região da Grécia e, portanto, tem muita ênfase no pensamento grego. A gente percebe muito da influência filosófica dos gregos no Evangelho de João, que é o evangelho que tem a tendência de nos apresentar Jesus como um ser divinal, como sendo alguém muito especial, um ser divino que encarnou entre nós. E temos um evangelho que hoje nos interessa particularmente, que é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o único que foi escrito por uma pessoa que era letrada, que era médico. Os outros não tinham formação. Então o Evangelho de Lucas, ele tem uma proposta também diferente. Ele é mais estruturado como se fosse uma biografia. Ele começa no começo e termina no fim. A narrativa tem uma estrutura bem sequenciada dos fatos. Começa antes do nascimento de Jesus, aí vai construindo devagarinho a história, até chegar no final de tudo com a ressurreição. É um texto que tem uma singularidade muito grande, porque Lucas é o único dos evangelistas que localiza Jesus no tempo e no espaço. Não fosse Lucas, nós não saberíamos em que época Jesus viveu, que não tem. É ele que diz, no 15º ano do império de Tibério César. Aí ele vai amarrar quando foi o início da pregação de João nas margens do Rio Jordão. Então, todas essas mudanças que a gente vai vendo nos evangelhos vão mostrando o perfil que cada evangelista possuía. E no Evangelho de Lucas há uma coisa muito interessante, que é o interesse de apresentar Jesus de uma maneira diferente. O Jesus de Mateus é o cumprimento das promessas, ele é o Messias prometido. O Cristo de Marcos é o curador, é o que realiza fatos extraordinários. O Cristo de João é o Filho de Deus. E o Cristo de Lucas é o Senhor da misericórdia. Nenhum dos evangelhos fala tanto de amor em termos de misericórdia como o Evangelho de Lucas. Em diversas passagens do texto de Lucas, nós vamos encontrar Jesus ressignificando o sentido do Criador, ressignificando o entendimento da misericórdia, da necessidade de nós perdoarmos, de nós nos aproximarmos, de nós vencermos a nossa pequenez. E dentro desse texto de Lucas existe um capítulo em particular, que é um capítulo que é como se fosse essa discussão da misericórdia em negrito, que é quando nós entramos no capítulo 15. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um capítulo muito interessante, porque é nele que estarão as 3 parábolas que nós iremos ter a chance de conversar no dia de hoje. É neste evangelho que a gente vai encontrar a proposta de apresentar o Senhor como sendo o Senhor da misericórdia. E nesse sentido é muito importante que quando a gente estude parábolas, que a gente veja o contexto em que elas aconteceram, quem estava no lugar, porque a parábola ele contava para alguém. Para quem ele contou esta parábola? Com que objetivo ele contou essas parábolas? Então a gente não estuda as parábolas divorciada do elenco de pessoas que estavam naquele derredor. Eu preciso saber em que cenário ele estava, qual era a cultura daquele ambiente, como é que era aquele lugar onde ele vivia, quais eram as verdades relativas daquela cultura. Para quem ele disse, com que propósito ele disse, quem está sendo representado do elenco daqueles que ali estão dentro do corpo das parábolas que Jesus fazia. Porque as parábolas elas eram ditas em cima das circunstâncias, elas não eram
Ele não saía de casa e dizia: o primeiro que me olhar para mim eu vou contar uma parábola. Não era assim. Ele, em cima da pessoa, ele criava uma história em cima daquela circunstância. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que o professor Severino vai mostrar para nós em bastante detalhes, a gente vai ter a chance de ver o que aconteceu nesse dia, o que foi que houve, por que essas parábolas foram contadas, quem eram os personagens que estavam em derredor de Jesus quando tudo isso que a gente vai estudar hoje aconteceu. Não é, professor Severino? Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite que nos foi feito para o nosso querido José Batista de Azevedo Neto. O pai de José Batista de Azevedo Neto, que se chama José Batista de Azevedo Filho, foi meu colega de seminário, e estudamos na mesma classe, estudamos sermões lá no seminário, e eu nunca saberia que eu iria um dia estar convivendo na doutrina espírita, não como católico, teólogo, nada. Tudo é bem feito no projeto de Deus. Então eu queria agradecer a Neto pelo carinho, pela acolhida, pelo zelo, pelo respeito e a fraternidade que nós desfrutamos. Eu sinto muita falta de estar muito na federação, porque é curioso, dos feitos de Jesus, lá na sinagoga de Nazaré, quando ele leu o profeta Isaías, ele disse: hoje se cumpriu a profecia. Foi um escândalo, quiseram empurrá-lo do monte da precipitação, lá em Nazaré, porque disseram que ele estava promovendo, trazendo um sacrilégio. E ele, coitado, é triste, porque ele queria primeiro começar a sua mensagem pelo seu povo, onde ele criou-se junto à terra da mãe e do pai. Ele disse: ninguém é profeta em sua terra. E eu sou muito mais carregado lá para fora do que aqui. Então eu tenho, graças a Deus, a felicidade de ter uma aceitação das pessoas que são espíritas e muito também que não são não espíritas. Mas quando eu cheguei em Israel a primeira vez, eu me lembrei muito no ano 2000, aproximadamente julho do ano 2000. Eu fui me hospedar em Ramat Gan, que é uma cidade que fica vizinha a Tel Aviv, em Israel. E o dono da casa, que era o pai, o senhor Azaria, ele era o pai de Gade, que foi quem traduziu o Gênesis comigo. O senhor Azaria saiu do seu quarto, ofereceu o quarto dele para mim e para minha esposa. Até aí tudo bem. Eu achei que aquilo era uma coisa já extraordinária, né? Mas o pior é que ele foi dormir num sofá na sala. Eu fiquei tão constrangido com isso, mas depois eu fui saber que na cultura judaica o hóspede é quem tem direito, é o mais importante. Abraão estava em pleno meio-dia na sua tenda no sol, quando chegaram 3 visitantes, e ele acolheu, mandou lavar os pés, mandou matar um cevado, mandou preparar comida para eles. E eu gostaria muito de fazer isso hoje, porque nós temos um estrangeiro da Paraíba aqui, que é o Jorge Elahá, de eu poder oferecer o máximo que eu puder para ele. Eu quero que você se sinta, meu irmão, em casa, como se nós estivéssemos tomando um cafezinho na nossa cozinha, né? O Jorge falou uma coisa muito boa aí, quem quiser conhecer Velho Testamento melhor, nos acompanhe no de Moisés a Kardec. Toda terça-feira, ele e o Álvaro Moderrai. Então vocês são convidados, é só entrar de Moisés a Kardec no Google, que eles já levam vocês para o YouTube, e vocês terão a felicidade de nos proporcionar a oportunidade de estudar com todos vocês. Então, Jorge, eu vou começar primeiro desejando
muita felicidade, e dizer que a espiritualidade também ajudou bastante para você estar aqui, inclusive para mim, porque eu estou há 7 dias de quarentena em casa com essa H1N1, diz que é H1N1, mas eu acho que é H1N5, porque a bicha é danada, né? Eu estou com a minha médica ali, doutora Georgette, que me receitou uma medicação forte, eu tomei um antibiótico cavalar, né? E graças a Deus estou podendo estar aqui com vocês hoje, porque senão não estaria. Nem eu, nem Jorge. Imagina, acho que Neto ia ter uma síncope, né? Mas nós vamos tentar trazer nessa primeira parte alguns conceitos importantes para que a gente possa refletir porque Jesus falava por parábola e o que era que trazia, qual o conteúdo das parábolas de Jesus, que a gente precisa entender o porquê ele falava assim, essa cultura como era importante. A nossa médio de mídia ali, por favor, querida, vá passando aí alguns slides. Eu acho que seria bom a gente virar para lá, Jorge. Eu acho que a gente vai ter, não que dar as costas para o pessoal, mas pelo menos ficar de banda, né? Pode projetar, querida. Isso. Assim, Jorge, aí dá para a gente. Nós vamos dialogar para poder ser aproveitado bem aquilo. Deixa eu ver se ele já está. Está assim. As 3 parábolas da misericórdia, Severino Celestino e Jorge Elahá. Eu não botei seu nome todo, porque senão não cabia, Jorge. Entendeu? Foi só para a gente caber o meu também, senão a gente não ia ficar os 2 juntos, né? A questão 625 do Livro dos Espíritos nos apresenta Jesus como modelo e guia da humanidade, não é? Que é o nosso guia maior, modelo, porque nós precisamos fazer o que ele fez: amar, perdoar, acolher, auxiliar. E guia porque ele deixou o seu evangelho e seus ensinos como realmente um grande guia para a nossa vida. Mas vocês observem que nem sempre o Jesus que a gente vê e que se nos é apresentado no Ocidente não é um Jesus assim. E às vezes, Jorge colocou aí muito bem, quando eu comecei a trabalhar só com a primeira revelação, foi uma barra grande para mim, porque eu como professor de ciência das religiões, né, era conhecido como 666, que é o nome da besta apocalíptica, né, o número, né? Era meu número, era professor 666, porque eu falava de coisas mais fortes e mais diferentes, né? E Jesus jurou fidelidade à Torá, está lá em Mateus 5, 17, 18, 19. Nunca pregou para cristãos, não existia naquela época, é outra coisa que a gente tem que saber. Mas qual é o Jesus que trouxeram para a gente? E alguns filmes respeitam. Jesus se vestia assim realmente, ou túnica branca ou marrom. Mas olha esse Jesus no Sermão do Monte, como é que ele está? Observem que a maioria das pessoas está com a cabeça coberta. Esse é um costume judaico, porque Mateus disse que ele pregava para galileus, samaritanos, judeus. E Jesus, que jurou fidelidade à Torá, está com a cabeça descoberta e com uma túnica vermelha. Loiro, ocidental, saxônico, é um Jesus que não é um Jesus judeu. Um judeu jamais se vestiria assim. Não estou escandalizando, estou chamando vocês para reflexão. Olha como se vestiu em romanos. Então, olhando a influência romana a partir do século IV, com o imperador Constantino, que quase que era celestino, ia ser problema para mim, ele mudou tudo aquilo que se conhece do Oriente a respeito da indumentária judaica.
e Jesus passou a ser um ocidental romano. E eu gostaria de apresentar a vocês o Álvaro Mordecai, que é quem está faltando aqui hoje, né, Jorgito? Né? Que eu chamo meu filho, porque ele tem idade de ser meu filho e é uma pessoa maravilhosa que, ao encontrar Álvaro, não foi por acaso, eu tinha um sonho de estudar as parábolas de Jesus nos 3 aspectos, como a gente faz, ele e o Jorge, de Moisés a Kardec, trazendo a primeira, a segunda e a terceira revelação juntas. Encontrei o Álvaro, que é rabino, vamos dizer assim, porque ele estudou nas melhores yeshivot de Israel, as escolas rabínicas, estudou em Jerusalém, estudou em Bnei Brak, que é uma outra bairro muito forte, judeu, ortodoxo, e ele conhece a Torá como ninguém. Então, quando eu propus, porque eu tenho recebido muitas informações espirituais, quando eu conheci Álvaro, Jorge, que eu abracei ele lá em Campina Grande, o irmão me disse: está aí quem você precisava. Quem você precisava. Este é quem você precisava para fazer seu trabalho. E antes de terminar o encontro, eu já conversei com ele, já topou de cara. E nós hoje era para estar lançando aqui o primeiro volume das parábolas. Nós já temos 2 prontos. Eu terminei, apesar de quarentena, de revisar o volume número 1 antes de ontem, já enviei para a editora, vai sair pela Intervidas, de Ricardo, que é lá de Catanduva. Mas prometo a vocês que daqui 1 mês, no mais, vai estar chegando aqui, onde vocês vão conhecer exatamente as parábolas de Jesus no seu significado judaico, cristão e espírita. Esse aqui foi o primeiro volume que já esgotou, primeira edição, aliás. E vai sair o volume 1 e o volume 2 já agora com outra capa. E esse aqui de cá é o Messias das Nações, que foi a minha tese de pós-doutorado. E aqui a gente começa, Jorge, o nosso estudo, lembrando que sempre quem pregou essas parábolas, como Jorge colocou ali, as situações, o povo que ouviu, não era nem um ocidental, nem um brasileiro, nem um paraibano, para tristeza nossa. Era só gente do Oriente, daquela época. Se bem que o que ele ensinou era tão rico que o Ocidente e o mundo todo ainda não está com condições de compreender todo o significado do ensinamento de Jesus. E nós vamos fazer isso sem o objetivo de esgotar. A palavra machal em hebraico é parábola, que o grego chama parábola, narrativa. Mas o verbo leagig também significa contar e narrar. Só que quando a gente usa a palavra magiri, que é conto, é um conto qualquer. Mas a parábola machal é um conto com visão e objetivo espiritual. Aí é que está a sabedoria de Jesus. Ele usava coisas simples do campo, daqueles que o escutavam, como Jorge disse. Ele pegava uma pessoa que estava com uma dificuldade e criava uma parábola. Foi o maior criador de parábolas do Ocidente. Ele não foi quem criou o estilo parábolas. Já existe no judaísmo muitas parábolas na primeira revelação, não é isso, Jorge? Muitas. Então, nas simplórias palavras de uma parábola, podemos encontrar o caminho para reflexões que nos trazem as mais diversas formas de ensinamento e nos auxilia a compreensão de Deus e suas leis em nossas vidas. Então, você quer observar alguma coisa aí, meu filho? Ô Jorge, nesse sentido, ou quer que eu toque mais alguma coisa? Tá bom. O propósito de uma parábola, de uma forma de linguagem primária, comum ao povo hebreu, é ilustrar e abstrair. O Antigo Testamento tem 49 livros e o Novo Testamento tem 27. Então tem quase o dobro de livros no Antigo Testamento do que no Novo. Se o texto tem
quase o dobro de livros e muito mais páginas, porque os livros do Antigo Testamento são mais volumosos do que o do Novo, que às vezes tem livro do Novo que tem um capítulo, 2 capítulos. Então, você tem ali no Novo Testamento uma quantidade enorme de parábolas que Jesus contou. Dizem que são 26, mais 14 ditos parabólicos, daria 40. Se no Novo tem 40, imagine quantas parábolas não deve ter no Velho, né? Porque se num texto pequeno que é o Novo Testamento tem tanto, imagine no Velho, que é bem mais volumoso. Vocês sabem quantas parábolas tem no Antigo Testamento? 2. Só tem 2. Uma é a parábola que o profeta Natã conta para o rei Davi, por conta de ele ter ficado com a mulher de Urias. Faz uma comparação com ovelha. Um cara tinha muitas ovelhas e pegou a ovelhinha do outro que tinha só uma ovelha. Uma história lá. E a outra é uma parábola que tem no texto de Isaías, que ele fala de um homem que plantou uma vinha. Quando a vinha ficou pronta, ele foi colher a vinha e o vinho ficou azedo. Aí ele mandou arrancar a vinha fora. É até um estilo de parábola muito parecido com o estilo de Jesus, mas só tem essas 2. Então isso, de certa maneira, reforça a profecia que existia, que quando o Messias viesse, ele diria: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E de fato, a riqueza das parábolas que Jesus nos trouxe acabou não só abordando diversos aspectos da vida espiritual, como também sendo o estilo principal do qual ele se valeu para deixar os seus ensinamentos. Uma parábola, ela tem mais ou menos a estrutura de um iceberg, que você tem nela o texto, que é aquilo que quase sempre a gente tem que partir dele, só que o texto traz uma história, mas o conteúdo é o mais complicado, porque o verdadeiro conteúdo Jesus deixou para que a gente pudesse entender à medida que fosse conhecendo, evoluindo e aprendendo. Então, o que a gente lê de uma parábola é só um indicativo, é que a grande mensagem está totalmente oculta. Por isso que o estilo parabólico, ela é o terceiro título de interpretação da Torá. O primeiro título é o simples, o peshat, ou literal. O segundo, das entrelinhas, que se chama remês. E o terceiro é o parabólico, que Jesus utilizou. Porque uma história todo mundo compreende. A parábola do semeador, por exemplo, muita gente pode pensar que Jesus estava ensinando a plantar. Não é? Um agrônomo vai dizer: nossa, ele foi inteligente, preciso, né? Cuidado, planta num solo bom, aduba, faz e acontece. Mas quando a gente vai estudar, a gente vai ver que tem muita coisa por baixo. E eu vou contar uma parábola, eu acho que Jorge deve conhecer, que é da corrente judaica do Lubat, o Rebbe, o famoso Rebbe, que é exatamente da corrente racídica, né? Ele é uma parábola judaica que diz que um homem chegou a um grande rabino e perguntou o que significava Argachá Pratit, que em hebraico significa providência divina. Mestre, eu queria que o senhor me dissesse que como funciona a providência divina. E o rabino então diz para ele: meu filho, você vai subir no topo da árvore que eu vou lhe indicar e vai passar o dia todo lá em cima. Você não pode intervir em nada do que você vê. Dessa forma você vai entender o que é a providência divina e o que é Deus se manifestando em nossas vidas.
Essa é só uma árvore simbólica, tá certo? E aí o discípulo concordou e foi até a beira de um rio, achou a árvore da qual o rabino falara, subiu no topo dela e ficou ali esperando. Não demorou muito tempo para que viesse um homem. Esse homem era um peregrino e ele vinha caminhando. Exatamente na árvore em que o observador estava, havia uma sombra muito boa. O peregrino se deitou à beira do rio e descansou ali. Depois de um tempo ele se levantou e foi embora. No entanto, o homem observou lá de cima que ele tinha deixado uma bolsa, um alforje com muito dinheiro. Mas o peregrino esqueceu a bolsa de dinheiro debaixo da árvore. Debaixo da árvore ele não tinha. Mas ele não podia intervir. Não podia dizer, olha sua bolsa. Esqueceu. Não, ele tinha que ficar calado. Imagina para um judeu essa dificuldade. Agora me lembro, né, Jorge? O mais lógico para o judeu era ele descer na carreira e subir com a bolsa e continuar lá em cima, né? Mas aí, logo depois veio um outro homem, e ao passar pela mesma sombra falou, eu vou descansar na sombra dessa árvore. Então ele descansou e no momento em que ele se levantou, viu o alforje esquecido ali no mato. E ele falou, nossa, tudo isso é dinheiro. Então ele pegou o dinheiro e foi embora, porque dinheiro não tem endereço, nem telefone, nem CPF, né? Ele levou? Levou, foi embora com o dinheiro. Mas esse é o segundo. É o Esse é segundo. outro homem. É o outro que... O primeiro largou e foi embora. Foi embora. Tá. O segundo é que usufruiu e pegou o dinheiro. Ah, meu Deus. Um pouco mais tarde veio um mendigo. Esse mendigo... Interessante aqui que nenhum dos outros ele destacou a condição financeira, mas o último ele é chamado de mendigo. É. Você vê que os outros é como se tivesse uma condição remediada, mas esse é um pobre miserável. Estava em estado deplorável, mostrando passar dificuldade em todos os aspectos. Sentou-se debaixo da mesma árvore e logo depois chegou o primeiro que tinha esquecido a bolsa e ao encontrar o mendigo perguntou, onde está meu dinheiro? Ele procurou pela bolsa, mas não encontrou e então disse para o mendigo, você roubou. Já estamos falando de uma terceira personagem. Deixa eu ver se eu entendi. Passou o primeiro com a bolsa, largou, veio o segundo, pegou e foi embora, e agora eu estou com o terceiro, que é o mendigo que está sendo interrogado pelo primeiro, pelo dono da bolsa, tá? Que acha que ele ficou. Só que o homem estava acompanhado por soldados que espancaram o coitado do mendigo e o levaram preso. O mendigo? Sim, senhor. Apanhou de graça e ainda foi para a cadeia. Que injustiça. Mas ele está querendo saber a providência divina. Tá certo? Aquela cena passou lá e o homem lá em cima não podia dizer nada. Tinha que ficar só observando. E não podia dizer nada, pois seu propósito ali era somente entender e observar o que é a providência divina. Só isso. Quando a noite chegou e ele percebeu que mais nada ia acontecer, ele desceu da árvore, foi até o grande rabino e perguntou, mas isso é providência divina? Isso é Deus agindo? Tudo parecia muito injusto. Seria eu falando. Aí como é? Seria eu falando. Todos nós falando, né? Aí o rabino explicou o que tinha acontecido. O primeiro homem que apareceu e perdeu a bolsa de dinheiro em outra encarnação devia muito dinheiro para alguém. Quando chegou a hora de pagar a sua dívida, ele foi a juízo e, em vez de aceitar o decreto do juiz que obrigaria a pagar o dinheiro, ele subornou o juiz dizendo, olha, eu dou a metade desse meu dinheiro a você, se você me der o ganho de causa, porque para ele era negócio de ficar com 50%.
não é? De ficar com 50% e o juiz também foi conivente com o processo. Assim ele comprou sua sentença e o homem que tinha que receber o dinheiro não recebeu. Pois então o primeiro homem que apareceu e deixou a bolsa de dinheiro é o que comprou o juiz. E aquele que achou o dinheiro é o que tinha que ter recebido o dinheiro na outra encarnação. Pera aí que eu sou lento. O cara que não pagou na outra existência, que subornou o juiz, Isso. agora é o que perdeu. É, perdeu. O que eu ganhei injustamente, eu agora perco. Agora eu perco. E o que realmente tinha direito, Ganhou gratuitamente. achou a bolsa. Recebeu. Eu estou me lembrando dos drusos. Os drusos são grupos que moram em Israel. Tem todos os lugares, inclusive em várias partes do Oriente, né? Tem. E os drusos são reencarnacionistas tão reais que eles acham que quando perde um filho, que nasce um na família do outro, que tem as características, o jeito, ele acha que foi o filho dele que voltou naquela família. Então ele cuida, ajuda aquela família a criar o próprio filho. Porque o meu filho está lá. Eu estou ajudando meu filho. E tem mais um detalhe: eles pedem dinheiro emprestado para pagar na outra encarnação. É verdade. E eu digo mais. Olha o movimento, Jorge. Tem gente, Jorge, querendo ser druso na plateia. Não tem? Para emprestar. Vai emprestar não, para tomar emprestado. Não, né? ele quer só para emprestar, né? Tá. Aí o discípulo pergunta. E o homem perguntou: mas e o mendigo que apanhou de graça? O mendigo que apanhou de graça. Verdade. O mendigo era o juiz. Essa é uma parábola puramente espírita. Pode observar. Aquela história que ninguém paga sem dever, ninguém colhe sem plantar, está aí. E não é uma parábola espírita, nem foi Jesus que contou, foi um rabino judaico. Então, dentro do judaísmo, eu posso dizer que o conceito da reencarnação existe dentro dele. Naturalmente, qualquer judeu que conheça a Torá, que seja ortodoxo, que use chapéu, aquelas capas pretas, aquele peote atrás da orelha, é reencarnacionista. E eu me surpreendi com isso quando eu comecei a estudar hebraico, Jorge, que o meu professor de hebraico, um judeu, uma pessoa maravilhosa, um sábio, né? Um tzadik, como a gente chama. Ele me falou de reencarnação, porque ele perguntou se eu era protestante, porque ele tinha muitos alunos protestantes. Eu digo, não, eu sou espírita, professor, eu sou reencarnacionista. Ele disse, daí, eu também sou. Grande coisa, como se fosse grande coisa. Aí eu disse, o senhor acredita em reencarnação? Ele disse, quem precisa acreditar é você, eu tenho absoluta certeza. E tenho absoluta certeza, porque a reencarnação está na Torá. Só quem não quer ver. As pessoas estudam a Torá no primeiro e segundo nível, e deixam o terceiro e o quarto. Isso aí é o terceiro nível, pessoal. Já é o nível que pode se tratar desse assunto. Se você encontrar um judeu que pergunta, você pergunta, o senhor é reencarnacionista? Ele disser não, é porque ele não quer discutir isso com você. Não é porque ele não seja. Ele não perde tempo com essas coisas. Porque o professor disse assim, o que está na Torá, a gente cumpre, não se discute.
Porque eu ainda argumentei, e por que é que vocês não ajudam a gente, espírita? Porque a gente é a única doutrina ocidental que prega a reencarnação. E por que é que vocês não nos ajudam? Porque o que está na Torá, a gente cumpre. Não precisa discutir. E quem quiser vai buscar lá na fonte. Porque a reencarnação não depende de crença. É exatamente misericórdia divina, é o que a gente está falando aqui hoje. Essa parábola mostra a lei de causa e efeito e as múltiplas encarnações. É uma parábola rabínica, ou seja, do judaísmo. O que é possível aprender com essa parábola? Tantos ensinamentos. Podemos ver a reencarnação como fundamento de análise para o entendimento da providência divina. Então, quer dizer, o rapaz foi querer entender a providência divina e o rabino disse para ele que para entender a providência divina, eu preciso entender a reencarnação. Que sem essa chave de entendimento do mecanismo da vida, as coisas sempre parecerão injustas. Porque se eu fragmento a vida como se a vida fosse a existência, e aí entendamos a existência como aquele período do berço ao túmulo, olhar a existência como se ela fosse a vida é uma ilusão, porque as existências elas são aparentemente injustas, porque a justiça e a misericórdia elas estão na vida. A existência é só um flash, é só um curto momento. É só uma faixa nas nossas múltiplas existências. Por isso que a gente vê tanta gente que é arrimo de família, cuida da família, é dedicado e sofre horrores, é injustiçado, é perseguido, caluniado. Não é porque ele esteja sendo injustiçado, porque a providência divina faz que a gente colha o que a gente planta, não importa quando, mas que vai colher, vai. Existe uma coisa aqui que é importante colocar. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então, evidentemente, a maior parte das nossas experiências são experiências de prova ou experiências de expiação com muito mais propriedade. Mas nós não podemos esquecer que em algumas situações nós também temos sofrimentos de característica missionária. Não é a situação mais abundante do planeta, mas eu não posso esquecer dessa condição, na qual determinados espíritos passam por sofrimentos, não porque sejam obrigatoriamente devedores da lei, mas porque são espíritos que estão ali para deixar uma lição, como uma missão, não é? E a grande característica de se é missionário, se é expiatório, está na maneira como a pessoa se relaciona com o sofrimento. Isso. Se eu tenho um filho que é difícil, problemático, e eu odeio, a minha vida é um inferno, eu tenho uma dificuldade enorme, eu não consigo falar com ele, eu o agrido, eu o ofendo, e a nossa convivência é uma convivência caótica, se é que existe, fica bem caracterizado que ali são duas almas em conflito, bem típico de expiação. Mas se eu tenho um filho problemático, difícil, e você encontra, e a Terra tem, é claro que isso não é a grande maioria, mas a gente tem mães que não desistem, que vão, que vai no presídio, que visita, que se esforça, que luta para que ele se recupere, e que dentro do seu coração não faz isso movida pela culpa, não faz isso movido por remorso, não é movido por um sentimento negativo, mas sim por enxergar no outro uma perspectiva de mudança. Isso é muito típico de espíritos missionários. Lívia, do livro Há 2000 anos, por exemplo, teve uma vida horrível, gente. Casou com amava o marido a amava, mas o negócio desandou de um jeito. Passou 25 anos sem falar com ela direito. Teve um filho sequestrado, não sabia nem se o filho estava vivo ou não. Passou uma série de dores. Teve uma filha com uma grave doença de pele. Depois foi rejeitada pelos próprios amigos, calpurnia,
não acreditou nela, e ainda vai desencarnar devorada por um leão dentro de uma arena. Se alguém olhar apenas a vida material dela, vai dizer: meu Deus, a mulher é uma sofredora, devia dever demais, devia ser um espírito muito endividado, porque sofreu a vida inteira. Mas a gente percebe no capítulo 1 da primeira parte da obra, que ali está colocado exatamente o quê? Que ela era um espírito de escol, que vem para ajudar Públio no seu processo de recuperação em termos espirituais. Eu vou passar só uma charada para vocês. Atenção. A charada é a seguinte: se Públio viveu com Lívia, que era tão extraordinária, viu tantos exemplos de bondade, conviveu com Ana, que também era uma mulher incrível, teve múltiplas oportunidades de se transformar, por que Públio não se transformou? Resposta: sabe qual é a resposta, professor? Porque ele era Lentulus. Vamos lá. Muito bom, Jorge. Você agora... Gente, vocês, dentro desse aspecto que o Jorgito falou, nós temos no Evangelho de João, no capítulo 9, aquela cura de Jesus do cego de nascença, que os discípulos perguntam: quem errou, ele ou seus pais? Ele diz: nem ele, nem seus pais, porque ele não estava espiando, ele estava em missão. Ele veio para testemunhar acerca do Filho do Homem, para identificar o Messias. Então a colocação que Jorge faz aí é realmente pertinente ao que estamos falando. Deixa eu ver aqui. Podemos concluir que as parábolas encontram sua raiz mais profunda na cultura e tradição do povo hebreu e nas escrituras bíblicas, para aproximar de todos, sejam espectadores ou diferentes personagens, a verdade ainda inexplicável na nossa condição evolutiva por palavras. Vai depender do conhecimento, da evolução espiritual, não é? A gente só vê, Jesus disse: muitos veem e não enxergam, ouvem e não entendem, né? Quando a gente faz, eu sou periodontista de profissão, eu trabalho com gengiva, mas quando um profissional vai colocar uma prótese ou colocar uma coroa, ele não pode colocar se eu não preparar o ambiente, a gengiva, se eu não fizer determinada cirurgia para facilitar a acoplação da coroa, ele não vai conseguir. Aí o que é que acontece? A pessoa faz, depois que coloca o dente, que vê no espelho: mas esse doutor que fez meu dente é muito bom. E eu fico no esquecimento. Ele jamais faria se eu não trabalhasse para preparar o caminho para ele. Então o importante é a gente conhecer. Porque quando você diz: o que é que você está vendo? O dente lindo, ninguém diz: a gengiva é demasiada, ela está com uma textura que não diz saúde. Porque a gente não conhece, a gente só vê o que conhece. Falou de boca, só se acha que só tem dente lá. Só tem dente. Mas você não tem dente sem as estruturas que o sustentam. Gengiva, osso, pericimento, cimento, todas as estruturas que seguram o dente. Assim são as parábolas. A gente lê e vai até onde a gente pode enxergar segundo o nosso conhecimento. Existe uma coisa interessante, né? A gente fala que no Antigo Testamento tem 2 parábolas, e isso gera até uma certa frustração, mas poxa, só 2, que povo tão sem criatividade que não colocou mais um texto tão longo só com 2. É porque é o seguinte: nós temos, como o professor estava comentando, uma camada de estudo no hebraico chamada Pshat, que é a literalidade do texto. Mas existe uma segunda, que é o sentido figurado dele, que faz com que todos os textos se transformem em parábolas. Então,
Eu posso ter alguém que lê o texto e fica apenas com a literalidade da Arca de Noé, a literalidade da Torre de Babel, Adão e Eva, de Adão né? e Eva, a literalidade de tudo. Mas uma vez que eu estou apropriado da literalidade, eu digo, pois é, já aprendeu o texto, não já? Já, então agora volta e vamos reler esse texto, não na literalidade dele, mas como se tudo nele fosse símbolos. O povo de Israel estava cativo no Egito e o faraó os aprisionou. O self estava aprisionado pelo ego, que é representado pelo egoísmo e o orgulho do faraó, e aí então é feito todo um processo para a libertação do self, para que o ego liberte o self. Então você volta lendo os mesmos textos, todos como se eles fossem, na verdade, simbólicos, como se eles fossem parábolas. Por essa leitura a gente vai ver que, sim, é verdade, o Antigo Testamento tem 2 parábolas explícitas e tem incontáveis parábolas implícitas em todo o texto do Velho Testamento. Inclusive, os provérbios de Salomão, que são muitos no livro de Provérbios. A palavra provérbio em hebraico é machal. Então, parábolas. Por isso que o livro de Provérbios em hebraico se chama no plural Meshalim, que é o plural de machal. Ou seja, cada sintonia daquela que Salomão profere como provérbio, né? Há um tempo para sorrir, há um tempo para chorar. Ele fala da mulher, o que é a mulher virtuosa, né? Então, a mulher sábia preserva seu lar, estouvada o perde. Exatamente. Então, isso é uma parábola. Em cima disso aí, você pode criar quantos ensinamentos para você. Então, por isso que Jorge está falando com muita propriedade, que explícita tem 2, mas implícitas, ninguém sabe quantas tem. Meu Deus, infinitas. Sem propaganda, mas isso aqui eu queria agradecer a presença dos nossos queridos companheiros da nossa casa, Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano, que Jorge não vai ter tempo de visitar, mas pelo menos o grupo está aí no intervalo, a gente vai tirar uma foto para registrar a sua presença. Cadê o pessoal do Bom Samaritano aqui? Levanta o braço. Meu Deus! Cadê a turma de Natal? Aê, parabéns! Rapaz. A turma de Sapé. Cadê tem gente do Pernambuco? Muito bem, Olinda. Olinda. Me disseram que eu sou a cara do arcebispo de Domênico, Olinda. né? Muito bem, lá da Socorro. Bem, o Bom Samaritano tem Instagram, tem YouTube, TV Nebs, quem quiser acompanhe toda terça-feira. E aqui, lembrando a vocês, eu, o Jorgito e o Álvaro, que não está aqui hoje, mas terça-feira entre no YouTube que vocês vão estar conosco. E as 3 parábolas, que agora nós vamos começar, Jorgito. Eu tinha que colocar esse introito para preparar o entendimento de vocês, que agora o Jesus que vai falar não é um Jesus romano, é um Jesus judeu, para a gente ficar, né? Que você vai ver pela narrativa. Então, o capítulo 15, que Jorge já deu um introito desse evangelista maravilhoso, que é Lucas, pesquisador, porque ele começa dizendo, ó Teófilo, né, depois de tanto pesquisar, né, eu também trago, e ele pesquisou Mateus e Marcos, para sair Lucas, só que ele foi mais além. Ele apresenta Jesus, João o Batista, ou o precursor, porque o primeiro capítulo de Lucas não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada quase a ver com Jesus. Começa contando a história do pai e da mãe de João Batista, Que não é... que era um judeu, seguidor, o sacerdote da linhagem de Abias, está lá dizendo, mostrando exatamente o que é importante para o judeu, que não gerava filho, nem ele, nem a esposa dele, né? E Isabel, né, que naquele momento aparece
porque ele foi o sacerdote do ano. Aparece toda uma história para o judeu entender, que uma vez por ano é que o sacerdote entrava no templo, e numa dessa entrada dele, para levar o incenso e tudo, ele vê um espírito chamado Gabriel, que vem anunciar a chegada de João Batista, que ele diz que vem com a força e o poder de Elias, o espírito de Elias. Então já mostra que há uma relação. Elias viveu quantos anos lá no livro dos Reis, né? Então as 3 parábolas nós vamos começar: a ovelha perdida 15 de 1 a 7, a dracma perdida 15 de 8 a 10. E queremos coroar, eu e o Jorge, com o filho pródigo, não é, querido? Que é exatamente, é chamada das 3 parábolas da misericórdia. O que é misericórdia? É o perdão. E são parábolas porque Lucas era um evangelista ebionita. Ele trabalhava com os discriminados, com os excluídos. Por isso que diz que ele pegava ladrões, desprezado como, né, o bom ladrão que ele fala, que eu não conheço ladrão bom, mas ele chama de bom ladrão, né? É uma espécie para diferenciar dos outros, né? E Lucas ele traz exatamente aqueles que são os excluídos ou que eram da sociedade de volta. O termo hebraico chama techuvá, é o retorno, é o convite para o arrependimento. Olha que a doutrina espírita: arrependimento, expiação e reparação. Então essa parábola está se encaixando perfeitamente nesses 3 pontos. E na proposta do evangelista, né? Que exato. É trabalhar a inclusão. A inclusão. Mas não é uma inclusão com cobrança, é uma inclusão com misericórdia, com amor. Ok? Vamos ler a primeira, Jorgito? Vamos lá. Olha a ovelha perdida, olha como Jesus está aí. Vocês acham que ele era assim? Acha que ele já se vestiu assim alguma vez? Só para bater essa foto que ele se vestiu assim. Hein? Só para bater essa foto. Ele era assim, cabecinha coberta, o cajado não era para atacar, o cajado é para defender a ovelha, cavar buraco, espantar os lobos. Esse era o papel do pastor. E a gente vai observar nessa parábola que começa com o bom pastor, né? Pois é. Vamos ler para poder a gente. Vamos lá. Olha o que Jorge começou falando. Qual era o público que Jesus falava? Pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Então, ele estava cercado de pessoas que eram consideradas à época de má vida. O fato de você ser considerado de má vida não quer dizer que você seja, mas é que a sociedade considerava como pecador, como pessoa que não cumpria a lei. E aí? Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Por quê? Porque Jesus era misericordioso, quebrava paradigmas, não tinha preconceito com ninguém. Ele abraçava, sua mensagem foi, é e será sempre universal. O que é que os ortodoxos da época, não todos, que os fariseus, tem muito fariseu maravilhoso, mas aqueles que só viam em Jesus crítica, defeito, naquela história, né? Você vê só aquele que não lhe agrada. Eles diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus, por que eles diziam isso? Jesus escolheu um publicano para ser discípulo, uma agressão assim, isso é horrível, né, para eles. Horrível. E ainda foi jantar na casa dele com outros. Não tinha um judeu, um judeu no jantar. Era pecador, goim, gentil, tudo, como bem coloca ali Lucas, pecadores entre aspas, né? E então Jesus começou a contar essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Então ele tem 100
Ele tem 100 ovelhas. Exatamente. E uma delas se perde no deserto. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Veja a inclusão que Lucas coloca aí, né, nessa parábola. 99 para 1 é muito. Agora, essa parábola é tão rica que quando eu vejo 99, eu já me lembro de Abraão. Que tinha 99 anos, quando recebeu a visita do de anjo. que viria mais um filho na vida dele, que era o Isaac. 100. Os 3 que vieram trazer não é? Agora, a gente tem tanta coisa para falar aí, Jorgito, mas vamos terminar de ler. Vamos ler. Né? E aí ele diz, e quando encontra, o que é que ele faz? Coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Sim. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Interessante que ele tinha as 99, ele achou uma, e a alegria por uma faz com que ele reúna com os amigos, né? Os amigos. Porque ele já tinha 99, mas que ele poderia dizer, eu encontrei, pronto. Voltando aos 99, Rebeca foi anunciada que ia ser mãe, Sara, quando Abraão tinha 99 anos. 99 quando Isaac nasceu, ele tinha 100. Sim. 100 por 1. 100 por 1 é o que Isaac lucrou no campo quando plantou. Ele lucrou 100 por 1. 100 por 1. Então Jesus está falando aí de Abraão, de Isaac, está colocando todos os patriarcas numa parábola lá no Novo Testamento. Como ele não se desligava do seu povo e da sua história. E a parábola do semeador também tem um terreno que produz a 100 por 1. Campo. É o campo. Tá certo? Aí diz o seguinte. Agora. Sim, ele foi lá, reuniu os amigos e aí. Para se alegrar com ele pela ovelha. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. É forte, né, pessoal? Agora tem um detalhe aí, irmão. Deixa eu dar mais uma avançadinha aqui. Olha como ele traz a ovelha, gente. Ele não diz que o pastor brigou com a ovelha, e vai tocando enxotou a ovelha. Você me dar trabalho, procurar você fora de hora. Não. Ele colocou nos ombros, abraçou com carinho, recebeu com afago e incluiu como que fosse tão importante como as 99. Por isso que a gente nunca deve ser pessimista e dizer assim, eu sou muito pecador, eu tenho erro demais, eu não mereço nem perdão. Merece. Jesus não disse que não havia saída, não. Ele diz no Evangelho de Mateus, não é aí, que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Ele fala, Jesus traz um tema aí de bom pastor, que foi defendido por Davi. O maior salmo de Davi foi o Salmo 23, onde ele diz assim, Deus é meu pastor, Ele não me faltará. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original, Yahvé Roi Lo Rissá. Lo Rissá é o Senhor é meu Deus, Ele não me faltará. Não tem nenhum local dizendo nada, tem Lo, que é não. E a Rissá é o incompleto ou o futuro do verbo lerracê, que significa sofrer falta. Quer dizer, Deus provê tudo que a gente precisa. Então, nenhuma se perderá. Falando de Davi, essa questão de pastor, há uma coisa muito interessante, porque numa das 7 vezes que Jesus se autodefine, ele se chama de bom pastor. Eu sou, João 10. Eu sou o bom pastor
E o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando a gente ouve isso, a gente fica pensando, mas como é que o pastor dá a vida pela ovelha? O pastor vai dar a vida pela ovelha? Aí a gente vai consultar a história de Davi, o rei Davi, e tem uma passagem que explica isso para a gente. Quando está tendo uma batalha, e naquela batalha Israel vai ter um confronto com os filisteus, o rei Saul está ali agoniado porque eles tiraram um gigante do outro lado, que é Golias, para combater. E Davi, que era um garoto, era um rapazola, ele ainda era adolescente, ele diz: eu vou combater com ele. Aí o Saul disse: mas como você vai combater, meu filho? Ele é um guerreiro experimentado, esse cara, ele vive de guerrear, de matar. Você é um menino, você não vai ter força, como é que vai ter condição de confrontar com ele? Então, no texto, Davi respondeu o seguinte: eu sou o pastor das ovelhas de meu pai. Quando veio o urso, quando veio o lobo, eu o matei. Quando veio o leão, eu o matei. Porque qual era a lógica de cuidar das ovelhas? Você colocava a ovelha dentro da caverna e dormia na porta da caverna. Se o animal que fosse comer as ovelhas viessem, ele tinha que passar por cima do pastor. Então o pastor é que lutava com o lobo e lutava com o leão, caso ele viesse para comer as ovelhas. É por isso que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, porque ele dorme na boca da caverna com as ovelhas do lado dentro. Ele protege as ovelhas do lado, para que o predador não venha buscá-la. Então aqui também, né? Porque uma ovelha que se perde no deserto, ela, quando está no deserto, está com sede, está com fome, está machucada, caiu, quebrou uma pata. Então o que é que o pastor faz? Tem que pôr no ombro, né? Para poder trazer. É acolhida com amor. Ele colocou nos ombros, se alegrou, ficou feliz. Olha, essa parábola ela tem pastor, ovelha e campo. E quando a gente vai estudar a próxima, a gente vai ver a relação que tem da parábola da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. É uma sequência maravilhosa que a gente, se Deus quiser, a gente vai explorar, eu e o Jorge. Que horas são aí, gente? Que hora é o intervalo? Quanto? Que horas são? 10h40. É mesmo? É, Jorge. Eles falam muito. Esse povo fala demais, a gente não pode nem conversar, né? Vamos ver se a gente termina essa parábola. Vamos fechar isso aqui, porque a outra a gente faz a conexão com essa e... Deixa eu avançar um pouquinho. Olha, ele traz com muito carinho no ombro. Há uma relação muito grande. Olha, o Salmo 23, primeiro, Abraão era pastor. Isaac era pastor. Jacó era pastor. Jacó pastoreava as ovelhas do seu sogro, tio Labão. Labão, que foi o sogro dele, que era um caba meio vivão, mas ele foi para lá e o Davi era pastor de ovelhas em Belém, é a cidade. Quando a gente chega em Belém, Jorge, ainda tem campo de pastor lá, rapaz, é impressionante. Ainda tem esse campo? Você vem de ônibus de Jerusalém para entrar em Belém, tem uma parte lá que passa assim um rebanho de no mínimo 200 ovelhas juntos, os caras tangendo, coisa linda. Você volta e na própria Belém, onde tem o chamado Campo dos Pastores, tem o Vale do Sorro, que ali ainda tem hoje ovelha e pastores. E Davi foi pastor ali, foi ali que Samuel escolheu entre os filhos de Jessé ou Isaí, porque ele era pastor. E Jesus e Davi compôs o Salmo 23, onde é o Deus pastor. E Jesus, no capítulo 10 do seu evangelho, lá em João, ele se titula como o bom pastor. Mas aí nesse caso, se o cara tem 100 ovelhas, ele é considerado então rico, não?
Quem tem 100, uma pessoa na época de Jesus que tivesse 100 ovelhas, era um rebanho grande. E mesmo eu tendo muitas, eu me importo com uma. Porque eu poderia dizer, eu tenho 99, 1% de perda, tudo bem, vai que o lobo tivesse comido. Agora, vamos trazer isso para o planeta. Nós temos em torno de 8 bilhões de habitantes no planeta. Jesus conhece cada um e se importa com cada um. Quanto mais perdido, mais ele luta para ir buscá-lo. Por isso que quando ele diz assim, tem uma tradução na Mateus 11, quando Jesus fala o convite, que eu chamo convite universal, porque os discípulos ele convidou pessoalmente. Ele disse: venha após mim, não é vinde a mim, mas vem, é arraive depois de mim, como está lá no texto. Então não é simplesmente acompanhar, é aprender com ele, é entender o ensinamento dele, é imitá-lo. Porque acompanhar de braços cruzados não tem compromisso, não é isso? E Jesus mostra em Mateus 11, quando ele diz assim: vinde a mim todos, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não disse, vem 10%, vem a 5%, não. Todos que você está cansado. E a expressão é panu. Panu em hebraico pan é face, panu é voltar em vossas faces. É no sentido de olhai para mim. Não, eu estava ouvindo Divaldo hoje, que eu ouço Divaldo todo dia, e ele dizendo que na hora que ele estava mais difícil, ele se preocupava, ele levantava as mãos assim e dizia assim: meu Deus, não dizia mais nada. Ele disse: como um raio, a solução aparecia. Tem uma música de Renato Teixeira, chamada Romaria, que o último verso diz assim: me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, sim, eu só queria mostrar o meu olhar. É o que Divaldo está dizendo. Não precisa pressa. Ele sabe, Jesus disse que ele sabe do que a gente precisa. Olhe para ele. Apresenta o seu sentimento, a sua angústia, a sua dificuldade. Ele está lhe esperando. Ele não tem privilégio com ninguém, tem amor. Porque ele é exatamente isso. Na hora que você se arrepende e lembra-se dele, ele põe você nos ombros e vai comemorar. Nesses 8 bilhões que tem no planeta, um só que se arrependa e se volte para buscá-lo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto. Agora a gente... eu queria fazer só alguns comentários sobre essa, que a gente foi no intervalo. Quando o pastor vai buscar a ovelha, que ele a reintegra no rebanho, as ovelhas não fazem nenhuma discriminação daquela que andou pelo caminho errado. E nós, muitas vezes, quando temos um rebanho, que alguém sai, e o Senhor vai buscá-la, e pode buscá-la até através de nós, mas é quem busca verdadeiramente a ovelha é o pastor. Já fui eu que fui lá, conversei. Não, você pode ter sido um instrumento, mas quem verdadeiramente botou no ombro e trouxe não foi você. Então, quando o pastor vai, traz e reintegra a ovelha no rebanho, não existe palavra discriminatória, condenatória, de exclusão daquele que retorna. Uma lição para nós: quando na nossa família alguém escorrega e cai, quando esta pessoa busca socorro, ela está como a ovelha que está no deserto, que se machucou, que está com sede, está quebrada. E é uma crueldade da nossa parte você dizer para a pessoa:
Gostou? Aprendeu a lição? Eu espero que você tenha aprendido, porque a pessoa já sabe. Não é preciso. Então a gente acolhe como as ovelhas acolheram. A gente acolhe, porque ele sabe que ele está em erro. Eu não preciso revirar a lâmina dentro daquele que volta, seja na casa espírita, que às vezes a pessoa volta e o outro vai dizer: olha, um cometa voltou, ai, uma alma se salvou. Esses comentários são profundamente infelizes. E em casa também, a gente às vezes faz com o filho, quando a gente diz: eu espero que você tenha aprendido a lição, eu te avisei. Bem feito, eu não tenho pena. Este não é efetivamente o ensinamento da parábola. Quando ela se perde, reintegra, as outras a acolhem no rebanho e vida que segue. Depois de ouvir essas parábolas da misericórdia, o que ficou no seu coração? O pastor que carrega nos ombros. A mulher que varre a casa em busca da dracma perdida. O pai que corre ao encontro do filho arrependido. Jesus não criou essas imagens por acaso. Ele falava com o povo simples, mas escondia nelas as verdades mais profundas do universo espiritual. Severino Celestino nos lembra: se as parábolas são como icebergs, você vê a ponta, mas o conteúdo real está escondido, esperando ser descoberto por quem tem olhos de ver. E Jorge Elahá completa: quem ama, não humilha. Quem perdoa, acolhe. Quem entende, silencia. Você ainda acha que já errou demais para ser amado por Deus? Então escuta. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai confiou ao Cristo. Essa mensagem é para você, que pensou em desistir, que achou que não tinha mais volta. Tem volta. Tem resgate. Tem amor. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando lembrar que a misericórdia de Deus não falha. Se inscreva, comente, e continue com a gente nessa jornada de revelações.